angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida em perturbação, o que pode durar meses e anos. Ao contrário, para os que têm a consciência pura, que se identificaram com a vida espiritual, que se desprenderam das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico, quase nula perturbação. 23. Fenômeno frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral, consiste em se crerem vivos. Esta alusão pode prolongar-se por muitos anos, durante os quais sentem todas as necessidades, todos os tormentos, todas as perplexidades da vida. 24. Para o criminoso, a vista incessante das vítimas e das circunstâncias do crime são um suplício cruel. 25. Certos espíritos se veem mergulhados em densas trevas, outros, num absoluto isolamento no espaço, atormentados pela ignorância da sua posição e da sua sorte. Os mais culpados sofrem tormentos indizíveis, tanto mais pungentes quanto menos lhes entrevêem o termo. Muitos se acham privados dos seres queridos. Todos sofrem com uma intensidade relativa aos males, às dores e às provações que ocasionam aos outros, até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes façam divisar a possibilidade de porem um termo a essa situação, por si próprios. 26. É um suplício para o orgulhoso ver acima dele, cheios de glória, estimados, acariciados, aqueles a quem haviam menosprezado na terra, enquanto se acham eles relegados à posição inferior. Para o hipócrita, sentir-se trespassado pela luz que põe a nu seus mais recônditos pensamentos, de sorte que todos os possam ler, sem meios de ocultar-se ou dissimular. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos sem poder satisfazê-los. Para o avarento, ver os bens malbaratados e não o poder evitar. Para o egoísta, ver-se abandonado e padecer o que os outros padeceram por sua causa. Terá sede e não lhe darão de beber, terá fome e não lhe darão de comer, não há mão amiga que venha apertar a sua, nenhuma voz compassiva virá consolá-lo, só pensou em si durante a vida, ninguém pensará nele depois da morte. 27. O meio de evitar ou atenuar as consequências das faltas na vida futura é desfazer-se delas o mais depressa possível na vida presente, o de reparar o mal, a fim de não o reparar mais tarde, de maneira pior. Quanto mais demorar o desfazer-se do mal, mais penosas serão as consequências e rigorosa reparação. 28. A situação do espírito na entrada da vida espiritual é a que preparou na vida corpórea. Mais tarde lhe é facultada outra encarnação para expiação e reparação por novas provas. O aproveitamento será de acordo com o seu livre-arbítrio. Se não corrigir-se terá que recomeçar a missão, cada vez em condições mais penosas, de sorte que aquele que muito sofre na terra pode dizer que muito tinha que expiar. Os que gozam uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e de sua inutilidade, podem estar certos de que pagarão caro em existência posterior. É assim que dizia Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. 29. A misericórdia de Deus é infinita, porém não é cega. O culpado a quem perdoa não fica exonerado, e enquanto não satisfaz a justiça, sofre as consequências de suas faltas. Por infinita misericórdia devemos entender que Deus não é inexorável, e deixa sempre aberta a porta da redenção. 30. Sendo as penas temporais e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, são elas ao mesmo tempo castigo e remédio auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são como os condenados a certo tempo, mas como enfermos em hospital, sofrendo de moléstia consequente da própria falta, e usando de meios terapêuticos dolorosos, necessários à cura, que é tanto mais rápida quanto melhor seguirem as prescrições do médico que vela por eles com anelo. Se prolongam por descuido os sofrimentos, a culpa é do médico. 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual se ajuntam às da vida corpórea, que são consequência das imperfeições do homem, das suas paixões, do mau emprego de suas faculdades, e a expiação das faltas presentes e passadas. Na vida corpórea o espírito repara o mal de suas anteriores existências, pondo em prática as resoluções tomadas na vida espiritual.
Assim se explicam as misérias e vicissitudes que, à primeira vista, parecem não terem cabimento e são inteiramente justas, desde que são a consequência do passado e servem ao nosso progresso. 32. Dizem alguns, não provaria Deus amor às suas criaturas criando-as infalidas, e, portanto, isentas das vicissitudes inerentes à imperfeição. Seria preciso que criasse seres perfeitos, nada tendo a adquirir em conhecimentos e moralidade. Certamente, poderia fazê-lo, mas, se não o fez, é que, em sua sabedoria, quis que o progresso fosse a lei geral. Os homens são imperfeitos, e por isso sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. É preciso aceitar o fato, desde que existe. Inferir daí que Deus não é bom nem justo, seria uma rebeldia. Haveria injustiça na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, gozando sem trabalho o que outros conseguem com penas ou nunca o conseguirão. Onde resplandece a sua justiça e na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos, todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum é mais aquinhoado que outro, nenhum terá, por exceção, maiores facilidades no seu progresso. Os que chegaram ao fim passaram, invariavelmente, pelas fases de inferioridade de suas provas. Nada mais justo, portanto, do que a liberdade de ação deixada a cada um. Está aberto a todos o caminho da felicidade, são as mesmas para todos as condições para alcançá-la, a lei está gravada na consciência de todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, para que todos tivessem o seu mérito. Cada qual é livre de trabalhar ou não fazer nada para o seu adiantamento. O que trabalha mais depressa, mais cedo é recompensado. O que se extravia ou perde tempo, retarda-se, e só de si pode queixar-se. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para nenhum. 33. Apesar dos diferentes gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nos 3 princípios seguintes. O sofrimento é inerente à imperfeição. A imperfeição e a falta consequente trazem o próprio castigo nos seus resultados naturais e inevitáveis. Assim, a doença provém dos excessos, o tédio da ociosidade, sem necessidade de condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Libertando-se o homem de suas imperfeições por vontade própria, evita os males que delas decorrem e pode assegurar a felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, assim na terra como no céu. 24. A pena de Talião. Ao tratar anteriormente da pena de morte, copiamos um texto muito importante do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, N. Grau 764, o qual declara que a justiça talional é a justiça divina. Desse parágrafo, interpretado literalmente sem os relacionar com os demais escritos do autor, poderá deduzir-se o seguinte, que a justiça espírita é um retrocesso à primitiva justiça talional dos tempos passados. Não poderemos entendê-lo assim. Não significam aqueles textos que quem envenenar o pai nesta ou em outra encarnação, tenha que ser envenenado por seu filho. Não, apesar do que se poderia deduzir do lanço do livro Obras Póstumas, que diz, quem matar a espada morrerá pela espada, disse o Cristo, e estas palavras se podem traduzir assim, quem derramou sangue, verá derramado o seu. A justiça talional divina é, para expressá-lo em frases já acreditadas em criminologia, um talião. Por equivalentes, como diria genialmente Ferreiro, ou uma represália, como diria Gunther. Não são, porém, os homens com suas leis que a podem aplicar, a justiça talional é exclusiva de Deus. É Ele quem a aplica. E a pena de talião divina consiste em que o indivíduo receba um dano igual ao que malevolamente causou, ou aquele que fez sofrer passe por pena de igual valor ético. Não posso resistir à tentação de anotar aqui a equivalência fundamental entre as diferentes acepções da palavra pena em castelhano como em outros idiomas. Pena, castigo imposto pela sociedade. E pena, dor, sentimento, trabalho, dificuldade. Pena equivale a sofrimento,
seja imposto pelas circunstâncias complexíssimas da vida, seja imposto por uma circunstância especial, a vontade consciente social como reação contra um delito real ou suposto. Não se trata de igualdade de ações externas, nem de equivalências rigorosamente físicas ou objetivas, mas de equivalências subjetivas, morais, psicológicas. Assim disse Allan Kardec no N graus 12 de O Céu e o Inferno, Código Penal das Penas Futuras. Não há regra absoluta e uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que a toda falta corresponde um castigo, e toda boa ação é recompensada segundo seu valor. E com maior amplitude escreve mais adiante. Com efeito, temos visto os avarentos sofrerem à vista do ouro, que para eles era verdadeira quimera, os orgulhosos, atormentados pela inveja das homenagens que se prestavam aos outros, sem se fazer caso deles, os que governavam na terra, humilhados pelo poder invisível que os obrigava a obedecer e pela presença dos seus subordinados que já não se curvavam diante deles, os ateus suportarem as agonias da incerteza, achando-se num isolamento absoluto em meio à imensidade, sem encontrar quem os esclarecesse. No mundo dos espíritos, se há gozos para todas as virtudes, há castigos para todas as faltas, aquelas que a lei dos homens não alcançam, são açoitadas pela lei de Deus. É de acrescentar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em condições idênticas, são castigadas com penas diferentes, conforme o grau de adiantamento do espírito. Aos espíritos mais atrasados, de natureza brutal como os de que nos ocupamos, são impostas penas mais materiais que morais, enquanto sucede o contrário àqueles cuja inteligência e sensibilidade se acham em maior desenvolvimento. Aos primeiros convém um castigo apropriado à rudeza do seu invólucro, para os fazer conhecer os inconvenientes de sua posição, inspirando-lhes o desejo de saírem delas. A vergonha, por exemplo, que pouca impressão lhes causaria, seria intolerável aos demais. Neste Código Penal divino, a prudência, a bondade e a previsão de Deus se revelam até nas menores coisas, tudo é proporcionado, tudo está combinado com admirável solicitude para facilitar aos culpados o meio de se reabilitarem, tomam-se-lhes em conta as menores aspirações da alma. Pelos dogmas das penas eternas, no inferno se confundem os pequenos e os grandes culposos, que faliram uma só vez, os reincidentes endurecidos e os arrependidos. Está tudo calculado para os reter no fundo do abismo, não se lhes oferece tábua de salvação, uma única falta precipita-os para sempre, sem que se tenha em conta o bem que hajam feito. De que lado está a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? Se o espírito causa verdadeiro sofrimento a outro ser é porque seu atraso moral lhe impede a consciência que conceba uma regra de conduta ou de um dever correlativo. Para que o dever surja como força psicológica, capaz de determinar a atividade do espírito, é preciso que a dor lhe dê origem. Essa dor deverá ser a precisamente necessária reação psíquica que deve produzir o dever correspondente. É a força coercitiva que impedirá ao espírito de produzir novo mal e, consequentemente, evitará nova dor. Se a dor que, como sanção, é produzida pelo não cumprimento de uma necessidade moral, e sem a rigorosa fatalidade da consciência dolorosa, a necessidade não seria satisfeita, o dever como movimento psíquico não se conceberia, nem o progresso do espírito no absoluto. A dor é a alavanca do progresso psíquico mental ou moral, tanto no universo dos espíritas como nas teorias psicológicas, rigorosamente científicas de um materialismo como Sergi, l'origine del phénomène psychique, Turing. Por estas razões, são de apreciar como exatas, dentro de um sistema filosófico como espírita, as apreciações de Allan Kardec acerca dos 3 requisitos que devem concorrer para que seja satisfeita a justiça suprema, e fiquem apagadas as consequências de uma falta moral. Allan Kardec exige, como já vimos, a expiação, o arrependimento, a reparação. A expiação consiste nos sofrimentos, nas penas, poderíamos dizer, físicas e morais que, fatalmente, nesta ou em outra vida, seguem a falta cometida.
A este elemento se chama impropriamente o talião da divina justiça espírita. Quem fez sofrer terá a mesma pena. A expiação exige a correlação perfeita com o mal. Como exemplos curiosos e típicos da jurisprudência de além-túmulo, ou de como o Espiritismo entende a justiça divina e expiação talional, inserimos vários casos, segundo Allan Kardec, de comunicações de espíritos desencarnados, mediante a intervenção de médiuns adequados, comunicações essas publicadas no livro do dito autor, O Céu e o Inferno. Francisco Riquer, homem muito conhecido, era um velho avarento e solteirão. Morreu em C. em 1857, deixando a seus colaterais considerável fortuna. Em tempos, fora amante de uma senhora que o esqueceu por completo, a ponto de não saber se ele ainda pertencia a este mundo. Em 1862, a filha desta senhora, que sofria crises catalépticas, seguidas de sonhos magnéticos espontâneos, sendo, além disso, médium psicográfica, viu, numa das crises, o Sr. Riquer, que dizia querer falar à mãe dela. Passados alguns dias, com ele se entabulou a seguinte conversação. P. Que queres de nós? R. Meu dinheiro, que os miseráveis me tomaram para dividir entre si. Venderam minhas granjas, minhas casas, tudo para se locupletarem. Dilapidaram meus bens, como se não mais me pertencessem. Fazei com que haja justiça, porque não me ouvem, nem quero ver tais infames. Dizem que eu era um usurário e guardam o meu dinheiro. Por que não me devolvem, se ele foi mal adquirido? P. Mas, estás morto, meu caro, não tens necessidade de dinheiro. Pede a Deus te conceda uma nova existência pobre para expiares a avareza da última. R. Eu não poderia viver outra vez, visto que me acho vivo. O suicídio da samaritana. A 7 de abril de 1858, pelas 7 da noite, um homem de uns 50 anos, vestido decentemente, apresentou-se no estabelecimento da samaritana, em Paris, e mandou preparar um banho. Admirado o moço de serviço, depois de um espaço de 2 horas, de que o dito indivíduo não o chamasse, resolveu entrar no gabinete, para ver se ele estava indisposto. Foi testemunha, então, de um horrível espetáculo. O desgraçado havia cortado o pescoço com uma navalha e o sangue se misturava à água do banho. Não podendo ser identificado, foi o cadáver conduzido à morgue. Seu espírito, evocado na Sociedade de Paris, 6 dias depois, deu as seguintes respostas. 1. Evocação. Resposta do guia do médium. Espere. Ele está aí. 2. Onde estás agora? R. Não sei. Diga-me onde estou. 3. Estás numa reunião de pessoas que se ocupam com estudos espíritas. R. Diga-me se vivo. Afogo-me no ataúde. Francisco S. Louvet. A comunicação seguinte foi dada espontaneamente numa reunião espírita, no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo os mais cruéis padecimentos. Oh, o vazio! O espaço! Caio, socorro! Deus meu, tive uma vida tão miserável. Era um pobre diabo. Sofri várias vezes a fome em minha velhice, entregava-me por isso à embriaguez, e me envergonhava e desgostava de tudo. Porque o desejo de acabar quando eu estava tão próximo do fim. Rogai para que eu não veja sempre este vazio debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vos suplico, a vós, que conheceis as misérias dos que já não estão neste mundo, ainda que não me conheçais, porque sofro muito. Porque quereis provas. Sofro, não é bastante. Se eu tivesse fome, em lugar deste sofrimento, mais terrível, porém visível para vós, não vacilareis em me dar um pedaço de pão. Peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo. Perguntai a um desses felizes que aqui estão e sabereis quem sou. Rogai por mim. Francisco S. Louvet. O assassino do arcebispo de Paris. A 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibor, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont,
foi ferido mortalmente por um jovem sacerdote chamado Venger. O culpado, condenado à morte, foi executado a 30 de janeiro. Até o último instante não manifestou sentimento, arrependimento ou emoção. P. Querias reencarnar na Terra? R. Sim. Peço e desejo encontrar-me constantemente exposto a que me matem, e temer que isto suceda. Benoist. Um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium, sob o nome de Benoist. Disse haver morrido em 1704 e padecer horríveis sofrimentos. 1. Quem eras em vida? R. Monge sem fé. 2. A falta de crença era sua única falta. R. Basta para arrastar as outras. 3. Podes dar-nos alguns detalhes sobre tua vida? A sinceridade de tua confissão será levada em conta. R. Sem fortuna e preguiçoso, tomei ordens, não por vocação, mas por seguir uma carreira. Inteligente, consegui uma posição. Influente, abusei do poder. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Implacável, persegui os que profligavam meus excessos. Os pacíficos foram inquietados por mim. A fome torturou muitas vítimas. Seus gritos eram sufocados, muitas vezes, pela violência. Depois, expiei, sofri todos os tormentos do inferno. Minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. A luxúria e a fome me perseguem, a sede me irrita os lábios ardentes sem que neles caia uma gota refrescante. Todos os elementos se adunam contra mim. Orai por mim. 1. A. S. Luiz, podeis dizer-nos o gênero de suplício desse espírito? R. É atroz. Foi condenado a morar na casa em que cometeu o crime. Não pode dirigir o pensamento a outra coisa que não seja esse crime, que tem sempre diante dos olhos e se crê condenado para sempre a esse tormento. Vê-se constantemente na ocasião do crime. Em terra, só pode permanecer na casa. Se vai ao espaço, encontra-se nas trevas e na solidão. De onde procedeu esse espírito antes da encarnação? R. Teve uma existência nos mais ferozes e selvagens povos, vindo anteriormente de um planeta inferior. Esse espírito é muito severamente castigado. Sê-lo-ia igualmente pelos crimes que cometeu entre os selvagens. R. Foi menos castigado porque, ignorante que era, compreendia menos o que fazia. O estado em que se encontra esse espírito é dos seres vulgarmente chamados condenados. R. Precisamente. Mas há condições ainda piores. Os sofrimentos não são os mesmos para todos, ainda que haja crimes semelhantes, porque variam segundo o arrependimento do culpado. Para este, a casa em que cometeu o crime é um inferno. Outros o conservam em si próprios, pelas paixões que os atormentam e que não podem dominar. Como pode ver-se, o Espiritismo, sem deixar de ser correcionalista, julga que o homem mau terá que sofrer, como na antiga justiça simplesmente retributiva, um mal, ou melhor, uma dor, um sofrimento, uma pena. O mal não será aqui palavra apropriada, dado o valor ético de que não se pode separar. Pena ou dor não é eticamente um mal, senão um bem, porque só poderá significar o meio psicológico necessário para produzir o arrependimento, ou seja, a correção moral, o progresso ético do espírito. Sem essa dor, falta a consequência do mal causado. O espírito, ante outras excitações dolosas iguais, obraria imoralmente, se a consciência, isto é, a experiência moral, lhe mostrasse que o ato danoso não lhe produzia mal nenhum, este lhe seria eticamente indiferente. A dor, pelo contrário, ensina o egoísmo, metafísica e vitalmente essencial do espírito, a não reproduzir o mau ato, a defender-se da dor infalível, a não repetir o mal, a retificar sua conduta em idênticas solicitações das circunstâncias, a mudar de caráter, a corrigir-se, a melhorar. Em verdade, nestas teorias, como já temos dado a entender, o Espiritismo está com a ciência contemporânea. 25. A condenação condicional. Segundo o Espiritismo, o arrependimento é necessário ao progresso daquele que caiu no mal. Não basta a expiação, igualmente necessária, é preciso o arrependimento, isto é, a emenda moral,
O desaparecimento dos fatores subjetivos determinantes do ato delinquente. Como dissemos, Deus é um neuroederiano. É claro, pois, que todas as instituições correcionais exigidas pela ciência penal serão gratas ao espiritismo. A penitenciária espírita aproxima-se do reformatório, de origem americana, detesta, naturalmente, todas essas jaulas-prisões, onde os delinquentes são abandonados até que apodreçam como os cadáveres nas sepulturas. Admite a condenação condicional, porquanto aí se procura evitar o inconveniente da segregação celular do delinquente primário, ao mesmo tempo que se espera o efeito moral que a condenação, essa espada de Damocles, possa produzir no indivíduo sobre o qual está erguida em constante ameaça. Veja-se o Tratado de Arravitsa, La Condanna Condizionale, Milão, 1911. Os espíritas não vacilariam em apoiar essa reforma penal de nossos dias, filha querida, como dizia Liszt, da União Internacional de Direito Penal, ainda que, em rigor, nascesse na neófita América. Ao menos nela revive, se aceitarmos que há traços da mesma no Digesto e no Código Justiniano. Assim sendo, não contradiriam, certamente, a teoria que exige a expiação, a dor, uma peia fatalmente imposta ao culpado. E isso porque a expiação, segundo eles, não é a peia da antiga filosofia retributiva, que segue o réu como sua sombra, a fim de restabelecer um equilíbrio jurídico-moral perturbado pelo ato doloso, senão um fenômeno cuja finalidade não está em si, mas em sua função, como um meio de chegar à correlação. Desconhecer o significado teleológico da expiação, tal como a explicam os espíritas, seria concebê-la mais imperfeita das manifestações da justiça, incompatível com a concepção de uma entidade perfeita ou divina. Bem podem os kardecistas, portanto, aceitar a condenação condicional, ou melhor, a suspensão condicional da execução da pena, como diria o próprio Liszt, observando a instituição com seus caracteres europeus, algo distintos, embora mais generalizados que aqueles que ela oferece no nativo Massachusetts. Sem dúvida, por isso, Seufert, repelindo as ideias penais kantianas, dizia que a expiação justa era uma ideia que só poderia ser explicada se a trasladassem do ambiente humano a um mundo superior, divino, onde se poderia, com infinita ciência, predeterminar sua transcendentalidade, recordando a expressão de Moisés: a vingança é a minha, disse o Senhor. 26. A sentença indeterminada. O Espiritismo é também partidário da sentença indeterminada, de origem americana. Estabelecer um tratamento de duração determinada para cada delito, é como se um médico prescrevesse um tratamento a um enfermo e lhe impusesse o dia em que deveria sair do hospital, estivesse ou não curado. Assim o diz a ciência contemporânea com o juiz Villette, e assim o diz o Espiritismo. O absurdo de determinar a priori a duração da pena, como declarou um espanhol desaparecido nestes dias, Francisco Giner de los Rios, é também um absurdo para Allan Kardec. 27. A reparação do dano pessoal. Não basta para o Espiritismo a expiação ou arrependimento, ele exige a reparação. Vejamos em que consiste. A reparação consiste em se fazer bem àquele a quem se fez mal. Quem não repara nesta vida as faltas cometidas, por impossibilidade ou por falta de vontade, achar-se-á em existência posterior, em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou e em condições por ele mesmo escolhidas, de sorte que lhe facilitem o desejo de lhes fazer tanto bem quanto mal lhes houver feito. Tem razão os espíritas quando proclamam que o princípio da reparação, fatalmente necessária, é um princípio de alta idealidade moral, não proclamado pelas religiões vulgares. Neste aspecto da criminologia, os espíritas vão muito além dos homens de ciência. A criminologia conhece a importância da reparação do dano pessoal do delito. Chama o dano pessoal do delito aquele que sofre uma determinada pessoa e impessoal o que sofrem em geral todas as pessoas sem individualização alguma. Veja-se Fernando R.T.I.Z., base para um estudo sobre a chamada reparação civil, Madrid, 1901.
É precisamente um mérito da Nova Escola haver salientado a sua transcendência e refletir sobre esse tema. Os dados da ciência contemporânea, que há já um século foi tão grato a meu Shoujo e a Benton Spencer, e mais tarde Garofalo, no seu livro A Indenização às Vítimas do Delito, e com ele Fioretti, Prince e outros, em reiterados informes aos congressos de ciências penais, cuidaram desse tema interessante, e todos, unanimemente, trataram da necessária reação contra o esquecimento em que ficam os prejudicados pelo delito. São vários os projetos discutidos, porém todos se referem quase exclusivamente à reparação pecuniária do dano material do delito, ou, quando muito, à reparação, por meios econômicos, do dano moral. O problema da reparação do dano moral é de impossível solução para os penalistas, e da reparação do mal material em muitos casos. Somente as concepções dos espiritualistas podem alcançar uma solução teórica para o problema. O evolucionismo eterno dos espíritas pode conceber um constrangimento psíquico suficiente para lograr o ressarcimento do dano moral do delito pelo próprio delinquente. O espiritismo afirma que possui os meios coercitivos necessários para essa empresa de correcionalismo sobre-humano que nós os homens não temos. Assim, podem os espíritas sustentar que sua filosofia penal atribui a PIA um fim eminentemente reparador, reparação do dano causado à sociedade, dano objetivo impessoal, reparação do dano produzido à vítima ou indivíduo passivo do ato doloso, dano objetivo pessoal, e reparação do dano experimentado pelo próprio autor do crime, dano subjetivo. 28. Lombrosianismo criminológico e espiritismo penal. Poderia continuar examinando outros aspectos positivistas da criminologia e comparar as conclusões científicas desses problemas com as que se deduzem do espiritismo, para as mesmas questões. E veríamos como existe em todas as ocasiões o paralelismo teórico entre a criminologia positivista e a espírita. Será, porém, desnecessário, pois que o fim deste trabalho é demonstrar esta coincidência surpreendente em suas linhas fundamentais e observar que, antes de Lombroso com seu homo delinquente e sua escola, haverem revolucionado a criminologia, assentando teorias e princípios hoje vulgarizados e até parcialmente acolhidos pelas legislações, já boa parte de tais princípios e teorias haviam sido lançados na circulação por uma filosofia, cuja finalidade principal se separa da criminologia, como esta disciplina é concebida, mas que se aproxima bastante do idealismo de uma criminologia de leis eternas, que abrangem todo o universo, o idealismo de representar a absoluta, imutável e infinita criminologia de Deus. Será que Lombroso, quando em fria manhã de dezembro de 1870, observava a fosseta occipital mediana do crânio do bandido Vilela e repentinamente descobriu o tavismo, chave de sua teoria, não fazia mais que refletir, inconscientemente, sobre a natureza anatomicamente atrasada do delinquente, ideias análogas e anteriores de Allan Kardec sobre o atraso dos espíritos dos homens maus? Conhecia, então Lombroso, a teoria filosófica de Allan Kardec, como depois conheceu intimamente os fatos do espiritismo, de que foi crente, e até sua filosofia simplista em que nunca acreditou. Não o sei e duvido muito. Além disso, não necessitava Lombroso conhecer o espiritismo, a fim de ter uma base filosófica para sua teoria do atavismo, chave, por assim dizer, de toda a sua teoria penal. Lombroso conhecia o evolucionismo. Com efeito, a singular semelhança entre o positivismo e o espiritismo, no que toca às ideias criminosas, pode ser explicada porque ambos partem de uma ideia mater, a da evolução. Não importa que sejam monistas ou dualistas, materialistas ou espiritualistas uns ou outros pensadores, se todos submetem seus respectivos princípios ao da evolução. Para uns, a matéria evolverá em um futuro constante, para outros, seguirá em sua marcha evolutiva o impulso do espírito, causa remota da transformação da matéria, que, por sua vez, se transformará, incessantemente, em um eterno progresso evolutivo. Destarte, uns e outros, sendo evolucionistas, terão que admitir em seu monismo ou em seu dualismo filosófico,
as ideias de adiantamento e atraso, material ou espiritual, em relação a um estado que sirva de termo de comparação. E nessa ideia de atraso poderão fundamentar, uns e outros, o conceito do delito e sua continuação criminal. Ainda que em nossos dias até Lamarck, Darwin, Spencer e Huxley, a teoria evolucionista não tenha alcançado seu mais perfeito conceito, não deixa, entretanto, de ser bem antiga. Desde os brahmanistas, passando por Sáquia, pelos jônicos, por Heráclito, pelos atomistas, por Aristóteles, pelos estoicos, pelos epicuristas, pelos neoplatônicos, pelos cristãos, pelos árabes, por Giordano Bruno, até Schelling, Hegel, von Baer e Comte, pode encontrar-se uma grande série de predecessores do evolucionismo contemporâneo. Quando, em 1854, Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, ousou falar pela primeira vez das mesas girantes, e ainda mais, quando publicou seu livro fundamental, O Livro dos Espíritos, já o evolucionismo contava com as contribuições profundas e básicas de Lamarck. Um ano depois, 1858, Darwin e Wallace, publicavam a obra Teoria da Seleção Natural, e o primeiro, em 1859, A Origem das Espécies, em que a teoria evolucionista adquiriu seu predomínio científico. E Rivail, que era cultíssimo pedagogo, discípulo e colaborador de Pestalozzi, doutor em medicina e filólogo notável, bem podia ter conhecido, antes da leitura do seu livro, os trabalhos já publicados de Herbert Spencer sobre a evolução humana, 1850 a 1852, A Evolução das Espécies, 1852, A Evolução Psíquica, 1854 a 1855, e A Evolução Geral, 1857. Quando Rivail publicou sua obra, o evolucionismo estava já no ambiente das ideias como teoria da atualidade. Quando Lombroso, em 1870, fundou a doutrina do atavismo, consequência do evolucionismo, já Spencer e Lacan haviam construído sobre o evolucionismo suas monumentais sínteses filosóficas, levando a psicologia à teoria da evolução, Huxley fixara a posição do homem na natureza. Estes conceitos eram indispensáveis para a apresentação do ativismo. Muito próximo a Lombroso houve um pensador que se pode considerar como profundo espiritualista evolucionista. O grande italiano Mazzini escrevia em 1855, Scritti Editi ed Inediti, Vol. V. Página 213, o que se segue. Nosso dogma tende a divinizar, lento e progressivamente, o homem. A ideia da continuação da vida, manifestada em cada um de nós, e a afirmação de que a existência atual é o degrau para a futura, que a Terra é uma estação de prova, onde, combatendo o mal e promovendo o bem, devemos alcançar o mérito de subir. Da mente científica que não conhece a morte, mas unicamente a transformação, da voz da humanidade inteira, do instinto do coração, que é a intuição do indivíduo, do culto que nós, crentes ou não, tributamos às tumbas, das formas referentes à eternidade, que nossa linguagem assume espontaneamente quando, melhores e portanto mais perto do verdade, nos entregamos a transportes de amor e de virtude, do halo de fé que ilumina a fronte do mártir, da paz suprema que vem impressa no rosto de seres aos quais não era dolorosa a morte, da impossibilidade de crer que os mais santos afetos são amarga ironia, que os mais santos sacrifícios, uma ilusão, que a onipotência do gênio uma fumarada enganosa, extinta é o primeiro fenômeno da matéria, de toda a contemplação, de todo o estudo, de todo o pressentimento, deduzir que somos imortais, que a lei da vida é uma, que o progresso pressentido e desenvolvido pela humanidade coletiva de geração em geração, se desenvolve para a humanidade individual, de transformação em transformação, de existência em existência, que o desenvolvimento de um progresso alcançado e a memória são palavras idênticas, que conservamos, através destas transformações, consciência e memória de nossa identidade, e só as readquirimos lentamente,
Assim como a humanidade coletiva conquista o conhecimento do passado à medida que avança para o futuro. Deduzi que o amor é uma promessa que se cumpre no além, que a esperança é um fruto que germina, que o ataúde é o berço de uma vida nova. O evolucionismo espírita, como explicou Allan Kardec, não teve crente mais fervoroso, nem mais puro apóstolo que Mazzini, seu contemporâneo. Se a ideia evolucionista por si só não houvesse sido suficiente para cristalizar na mente do gênio lombrosiano a teoria atávica do delito, não lhe faltariam sugestões filosóficas. O descobrimento da foceta foi o selo científico de muitas intuições anteriores. Daí a Revolução Lombrosiana. Allan Kardec, ao construir a moral evolucionista e Lombroso ao explicar a delinquência por um retardamento na evolução moral, coincidiram em suas conclusões criminais, por terem sido inspirados pela mesma ideia fundamental. Que a evolução no segundo atue sobre a matéria, ou que atue no primeiro sobre o espírito e a matéria, ao mesmo tempo, é isso indiferente à dedução lógica das consequências. Chegarão sempre a pensar que há homens moralmente não envolvidos, precipitados por isso fatalmente no crime, e que a reação social contra esses atos, conhecida a causa determinante, há de consistir em defender a sociedade contra os ataques dissolventes e em ajudar a evolução ética do delinquente, fazendo-o avançar até a linha dos demais homens que formam a massa social. Com o evolucionismo, o conceito do livre-arbítrio deixa, quando muito, de ser absoluto, e já vimos no transcurso deste livro como, em realidade, entende Kardec o livre-arbítrio e Lombroso o determinismo. Não importam as diferenças entre ambos os pensadores sobre o problema da alma, elas se desvanecem diante da ideia evolucionista, que as reúne em uma síntese superior. Esta convergência do monismo materialista e do dualismo, quanto ao fenômeno do livre-arbítrio, já foi observada por vários pensadores. Parece que o espiritualismo dualista, por vezes, como sucede com o kardecismo, tanto se aproxima da doutrina do panteísmo ou do paralelismo psicofísico, que chega a confundir-se com a do monismo materialista hegeliano mais radical. Assim observava, com razão, um materialista eminente como Enrico Morselli, que dizia: quando nos preparamos para conceber sinteticamente o conjunto dos fenômenos, podemos interpretá-los como as manifestações de uma realidade em que se identificam o sujeito e o objeto, e que se nos apresentam como um todo único. É este, precisamente, o conceito do monismo, baseado no fato fundamental de que o homem nada pode conhecer além de suas próprias sensações e que a série de fenômenos se completa em nossa consciência sem necessidade de nenhum elemento alheio à realidade percebida pelos sentidos e unificada pelo intelecto. Na concepção monista não se admite, pois, diferença ou contraste entre a realidade conhecida e a que ainda não conhecemos. Não se separam os fenômenos em duas categorias, os da matéria e os do espírito. Não se sobrepõe a energia única e unitária dos fenômenos, a única que podemos conhecer, pois somos parte da mesma, nenhuma outra energia extrafenomênica e desconhecida para nós. A força, segundo o monismo, não é um que de que possa distinguir-se abstratamente de suas manifestações na matéria. A sensação e o pensamento não se podem separar do seu órgão, pois o objeto é o que se sente a si mesmo como sujeito. Os conceitos fundamentais do dualismo estão em exata e aberta contradição com os precedentes. O mundo, que percebemos, torna-se neste sistema um mundo relativo, além do qual existe uma entidade absoluta, inacessível à consciência humana e causa primária de tudo que está fora dele. Os fenômenos do espírito não se identificam nunca com os do corpo. A força e a matéria são distintas e irredutíveis entre si. A razão e a ideia, ainda que derivem da sensação, têm existência real por si mesmas, além do real, que chegamos a conhecer através dos fenômenos. Existe outro real que produziu ou criou anterior por ato voluntário e não por necessidade, de maneira que, sem este impulso extrínseco e realidade conhecida não existiria na forma e nos modos por que a conhecemos. Não necessito recordar que na disputa desses sistemas está o núcleo e a razão de ser de toda a filosofia passada, presente e futura. Materialismo e espiritualismo, mecanismo puro e idealismo,
intentaram em vão uma conciliação no terreno do chamado sincretismo, segundo o qual o objeto e o sujeito, o real e o ideal, o corpo e o espírito, a matéria e a força, coexistiriam sempre paralelamente, ainda que sem confundir-se nem unificar-se jamais. O conceito sincretista aplicável ao mundo exterior sensível tem sua manifestação sentimental no panteísmo, aplicado ao mundo interior, ao espírito, à consciência, tem sua manifestação na doutrina do paralelismo psicofísico. A penetração, porém, da divindade ou da força em todas as partes do mundo ou da matéria, acaba por confundir as duas categorias de realidade em uma só, e entre o panteísmo e o monismo não se podem verificar diferenças essenciais. Diga-se o mesmo dessa forma espúria do dualismo, segundo a qual força e matéria, absoluto e relativo, espírito e corpo, são coeternos e coexistentes, por necessidade, no tempo, no espaço e na causa, e daí paralelos na função psíquica que caracteriza a natureza humana. Este dualismo, esta hipótese do paralelismo admite dois princípios não idênticos, porém inseparáveis, inconcebíveis um sem o outro, porém, incognoscível, e o outro mais ou menos cognoscível, não sabemos por que diferença em sua natureza. Não é tão absurdo crer, portanto, como à primeira vista parece, que entre um materialismo positivista, próprio dos lombrosianos e um espiritualismo intenso como o dos discípulos e seguidores de Allan Kardec, há apenas diferenças aparentes e de índole puramente externa, quando se referem ao problema do livre-arbítrio e do determinismo, e ao da transcendentalidade sociológica das concepções básicas. Entre um sincretismo, como o que inspirou Allan Kardec, e um monismo materialista, como em que se baseiam as concepções positivistas lombrosianas, não há, em rigor, diferenças. Podemos recordar que o problema do livre-arbítrio e do determinismo perdeu a importância que se lhe dava em tempos passados. E nos que correm, de indubitável reação espiritualista, o problema parece que não renasce. Um espiritualista de tanta coragem anti-hegeliana, como Lodge, sustenta no seu livro Vida e Matéria, páginas 161, que o livre-arbítrio e o determinismo não se contradizem. Na vida real vivemos em um dos lados dos limites que separam a região algo conhecida do universo daquela totalmente ignorada, e nos inclinamos a considerar a parte que nos rodeia como se fosse o todo. Conhecemos, somente, o que pertence à região explorada. Estamos, porém, submetidos a certas ilusões e encontramos certas dificuldades. A ilusão da liberdade de ação não estimulada e não motivada e a dificuldade de conciliar isto com a sentida necessidade de um determinismo geral e de uma causa geral. Se falamos da parte do universo com a qual estamos em contato contínuo e nos é conhecida, achamos que a atividade livre no mundo orgânico, no qual a liberdade de ação é uma experiência definida e real. Se pudéssemos, porém, observar as coisas em sua plenitude, e conhecer o que ocorre além de nossa limitada visão, nos convenceríamos de que tudo se relaciona e se acha sujeito à influência que produzem os efeitos por nós observados. Não obstante o livre-arbítrio e o determinismo serem ambos verdadeiros, e em universo completamente conhecido deixariam de ser contraditórios. Esta teoria do professor da Universidade de Birmingham e outras análogas demonstram como as ideias do livre-arbítrio e do determinismo ficaram privadas do seu caráter absoluto, maneira única de obterem livre circulação no moderno mercado científico. Voltemos, entretanto, à nossa conclusão: um livre-arbítrio relativo exatamente igual a um determinismo não absoluto, o que vem a dar no mesmo. Ambas as ideias perderam, pois, todo o seu significado. Temos que concluir. Qualquer que seja a posição filosófica que se adote, tenho como consequência das ideias expostas neste trabalho, que os espíritas, como já sucedeu ao publicar-se anteriormente este estudo, ao notarem a adaptação da sua concepção ética às doutrinas científicas da criminologia contemporânea, deduzirão daí uma nova razão para sustentarem seu credo e o considerarem verdadeiro. Certamente, nós, os lombrosianos, podemos pensar de maneira análoga, com maior razão,
ao observar a aproximação que há de nossas ideias penais com as conclusões criminológicas dos espíritas, em sua filosofia. Isto nos demonstra que, se da ideia madre evolução promanam teorias éticas que nos são tão caras como a do atavismo, a da individualização da pena etc., quando aquela ideia se cristaliza dentro de um espiritismo metafísico e metapsíquico, com muito melhor fundamento se devem ter como necessárias e certas essas teorias, visto que o princípio evolucionista precipita em reação da mais rigorosa observação positivista. E o lombrosianismo significa evolucionismo aplicado à criminologia. Enquanto o evolucionismo é um princípio da ciência, o lombrosianismo, em sua afirmação fundamental, será uma verdade, uma exigência da civilização. Fim.